Bem-vindo ao Clube dos 545, que a graça e a paz do Senhor alcancem a sua vida. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra de Deus, da Bíblia. Você às vezes tem dificuldades de entender aquilo que está no texto bíblico, de saber qual é o sentido daquilo que você está lendo, talvez por não conhecer o contexto, a língua original, não saber dos costumes da época. Pois é, procuramos aqui te ajudar, né, nesse entendimento, para que você possa aplicar adequadamente a palavra de Deus na sua vida. E hoje vamos continuar com o livro de Levítico. Vamos falar sobre Levítico 16, fazer uma meditação neste capítulo da Bíblia. O tema de hoje é a certeza do perdão. Nós podemos, né, nesse texto, entender que o Senhor perdoa os nossos pecados. Então vamos olhar para ele? Nós vamos ler os versos 29 e 30 deste capítulo. Diz assim: Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Aleluia! Vocês serão purificados diante de todos, ou seja, de todos os seus pecados diante do Senhor. Este capítulo descreve como Arão deveria realizar a expiação pelos pecados de todo aquele povo que vivia ali no arraial do Senhor. Esse dia acontecia no 7º mês do calendário judaico, o mês de Tinsri, né, no dia 10, correspondente ao nosso setembro, outubro. E ele foi ocasionado a partir do pecado de Nadab e Abiú. Não foi exatamente a bebida forte, mas porque eles levaram fogo estranho, né, na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Esse dia é chamado de Dia da Expiação, que é mais especial do calendário dos israelitas e pode ser considerado também um tema central aqui do livro de Levítico. Neste capítulo nós temos o Senhor orientando Arão como ele deveria entrar no Santo dos Santos e também qual o objetivo de fazer esse dia da expiação. Nós vemos dois fatores muito relevantes nesse processo aqui de expiação que o sumo sacerdote deveria seguir. O primeiro deles é que depois de se lavar e entrar no santo lugar para vestir as suas roupas especiais, eles tinham algumas roupas especiais, ele voltava até o pátio para sacrificar um novilho em oferta pelo pecado. Deste modo, ele entrava depois no lugar santíssimo com parte do sangue do novilho, com incenso, com brasas, sabe? E ele então jogava um incenso ali em cima das brasas, o que produzia uma fumaça que o impedia de ver a arca do Senhor que estava ali no Santíssimo Lugar. O lugar então ficava enevoado, nebuloso, impedindo que Arão visse a presença de Deus, protegendo a sua própria vida, né, de um Deus santo, de um Deus que é bom, mas é fogo consumidor. Sabe, Jesus se tornou sacrifício para nós, para que não houvesse mais essa névoa, para que não houvesse mais escuridão entre nós e Deus. Quantos dizem, né, não posso chegar até Deus, Deus não me vê, Deus não se importa comigo. Em Jesus nós temos esta garantia. Em Jesus nós podemos ter acesso a Deus. Por meio do sangue de Jesus, nós também somos protegidos da ira de Deus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós já estaríamos consumidos, destruídos pela ira de Deus. Só por meio de Jesus nós podemos viver essa intimidade real, essa verdadeira comunhão com Deus. O segundo acontecimento muito relevante era que eram escolhidos 2 bodes, né, ali para o sacerdote nesse dia da expiação. Sabe, a sorte era lançada para escolher qual dos bodes seria sacrificado e qual deles seria o bode emissário. No altar do holocausto, um bode escolhido era sacrificado para perdão do pecado do povo, e depois, né, o sacerdote aspergia o seu sangue na tampa da arca e sobre ela. E também o aspergia no altar do holocausto
a favor dele mesmo e também do povo. Depois ele pegava aquele outro bode, colocava as mãos sobre ele, simbolizando assim a transferência do pecado de Israel, né? Mandando aquele bode embora, né? O bode emissário. Esse bode emissário, o bode expiatório, representa o próprio Jesus, que foi escolhido no lugar de Barrabás para ser morto pelos meus e pelos seus pecados. Sabe, os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E ele não fez isso por obrigação. Ele fez isso voluntariamente, como uma ovelha que vai até o matadouro sem reclamar. Jesus tomou o meu e o seu pecado, para que nós pudéssemos ser livres. Quando todo Israel participava, né, deste dia da expiação, eles tinham uma certeza de que os seus pecados tinham sido perdoados. Hoje também, quando nós participamos do sacrifício de Jesus Cristo. E o que é participar do sacrifício de Jesus Cristo? É aceitar Ele como único meio de se achegar a Deus, como único meio de ser perdoado. Ah, nós podemos ser livres sim da condenação, da culpa, do medo da morte e experimentar essa convicção de perdão dos nossos pecados. A expiação de Jesus Cristo garante para nós um novo começo. Quando também nós morremos para os nossos pecados e vivemos para Deus, né? E morrer para os nossos pecados é o quê? Deixar, mudar de vida, fazer um retorno naquilo que a gente fazia, na direção que a gente estava tomando, sabe? Podemos ter essa convicção, né, do perdão dos pecados. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus não é um sacrifício apenas de um bode, mas é o sacrifício perfeito, de um homem perfeito, de um homem que viveu sem pecado, aceito nos céus. Ah, nós somos comprados com alto e grande preço no sacrifício de Jesus. E eu quero te perguntar hoje, você já experimentou essa paz que o sacrifício de Jesus pode lhe proporcionar? Você já experimentou essa paz que vem da redenção de Cristo? Você tem certeza que já foi perdoado os seus pecados e tem paz com Deus? Sabe, essas perguntas são fundamentais. Você não pode deixar, né, de respondê-las. E como você pode ter certeza em Jesus, você pode ter certeza de que tem paz com Deus, entregando totalmente a sua vida para Ele. E eu quero te perguntar, hoje você quer aceitar o favor de Deus para a sua vida, o presente de Deus para a sua vida? As pessoas não vão para o inferno porque têm pecado. É porque todos nós temos pecado, mas alguns, mesmo tendo pecados, vão para o céu. Como que é isso? E eu posso dizer também que as pessoas não vão deixar de ir para o céu por causa do pecado, porque não rejeitaram o presente da salvação, chamado Jesus Cristo, porque não negaram a fé em Jesus. Hoje também você quer aceitar o Senhor Jesus como único, suficiente, como exclusivo, como o eterno Senhor da sua vida? Então, entregue-se a Ele em oração. Se você ainda não fez essa oração, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu hoje me rendo a Ti e ofereço toda a minha vida como Deus oferta de gratidão. Eu, Deus, reconheço os meus pecados, me arrependo por cada um deles. Cite o nome dos pecados. Cite a mentira, a idolatria, a prostituição, é a murmuração, é o orgulho, é a rebeldia, é a revolta. Diga para o Senhor nessa hora: Senhor, eu me arrependo de cada um. E eu creio que o teu sacrifício naquela cruz me limpa de todo pecado. Eu quero ter paz com o Senhor. Eu quero experimentar de uma aliança, de um relacionamento com o Senhor hoje. Aceita-me, Senhor. E com certeza, se você fez essa oração com sinceridade, Ele te aceita. Ele te recebe como filho. Hoje você é filho, seus pecados são perdoados e você tem uma nova vida nele. Amém? Glória a Deus. Que bom. Que bom que você entregou sua vida para Jesus. Que bom que você agora conhece o caminho. Fica firme. Continue lendo a sua palavra, continue orando, procure um grupo de pessoas que possa te ajudar a crescer na fé. Assim é o desejo de Deus. Você não pode crescer sozinho. E você precisa de uma igreja boa, uma igreja bíblica, que te ajude nessa caminhada. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Até o nosso próximo meditação, a nossa próxima devocional. Forte abraço, Jesus te abençoe.